MS Dia previu informação até você. A revolução da mulher na política em Mato Grosso do Sul. Bom, começa principalmente com a escolha de grandes nomes e bons nomes nessa pré-campanha, em todos os partidos. E no PT, a gente tem uma figura aí que vem para a primeira pré-candidatura, para a vereadora, no caso, a Neide Rodrigues, que ficou por muito tempo, fez um ótimo trabalho no Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região. Se fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vinda, muito bom receber você aqui, uma mulher guerreira e certamente uma das favoritas aí nessa maratona que vai ter aí das pré-candidaturas a vereador. Inclusive, sabe aquela história de quando alguém presta um concurso e vai olhar no mural se o nome está lá tal, e começa a olhar o nome dos outros? Acho que muita gente deve arrepiar quando vê teu nome nas pré-candidaturas, porque é uma renovação, mas com experiência, com bagagem, e com muito a acrescentar de entendimento do que é defender uma causa muito bem, né? Seja bem-vinda, né? E eu queria saber como que tem sido essa transição, né, de alguém que entende muito bem de política sindical, de defesa do trabalhador, né, com uma longa jornada nisso, para estar hoje, né, sendo cotada como um dos nomes para, de repente, ser uma futura vereadora de Campo Grande, lembrando que Campo Grande não está moleza, é uma cidade muito judiada, muito difícil. Certamente a próxima legislatura todo mundo vai ser muito cobrado, infelizmente, pelo que aconteceu nos últimos 10 anos. Sim. Primeiro, muito obrigada, Danilo. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória mesmo, né? De vida, de luta. E a minha experiência vem muito em defesa dos direitos dos trabalhadores, dos bancários em especial, que é a categoria que eu represento hoje. Que não é fácil representar os trabalhadores bancários, até porque você negocia com o sistema financeiro, que é um sistema que todos muito conhecem, duro, né? Que é muito difícil. Então, assim, a gente consegue fazer uma bela campanha, uma excelente campanha, temos feito isso nos últimos anos, e isso me credencia para hoje eu estar pleiteando essa possibilidade de ocupar uma vaga. Pela minha experiência, por tudo aquilo que eu construí para os trabalhadores, e eu sempre gosto muito de desafios. E o desafio de você, como você disse, Campo Grande, uma capital, onde a gente enfrenta vários problemas e você ter a possibilidade de disputar uma vaga, eu estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade e estou muito madura também, bem experiente. Eu acho que tudo acontece na hora certa. Eu fui N vezes convidada para participar de eleições e eu sempre mantive o pé no chão, porque eu acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, tem que saber fazer e como fazer. Então, esse momento, para mim, é um momento que eu tenho como uma necessidade, eu vejo como uma necessidade. Uma capital onde a gente tem um alto índice de violência contra as mulheres, então a gente precisa estar contribuindo com esse desafio. A gente não tem só uma mulher, né, aqui em Campo Grande, uma capital. Tem 7 câmaras municipais no estado que não tem mulher. Então, né? Quer dizer, você olha a Câmara, é só homem e tal, e um número muito menor de mulheres vereadoras, né? Não chega nem a ser 20%, né? É um número muito baixo. Lembrando que a maioria do eleitorado é feminino. Agora, assim, a eleição é um concurso, né? Escolher alguém para te representar. As pessoas não podem esquecer disso. Às vezes confundem até com excesso de paixão, como se fosse um time de futebol, ou às vezes até vota só na legenda, ou às vezes até não vota. Né? E você ter um procurador seu, uma pessoa que vai te representar, uma extensão sua lá dentro do sistema, é o mínimo, às vezes, para você até acompanhar melhor as decisões da política. Né? Poucas profissões dos últimos 20 anos passaram por tantas transformações quanto a dos bancários. Né? O que vai acontecer para muitas outras profissões agora, com a inteligência artificial, já aconteceu para vocês nesses últimos 20 anos. E aconteceu de uma forma muito abrupta, né? A tecnologia foi tomando o lugar de postos de emprego, a precarização, a defasagem. E do outro lado, o movimento sindical teve que ser muito forte, muito guerreiro, para conseguir frear esses interesses e equilibrar, de certa forma, minimamente pelo menos, a realidade do trabalhador. Né? Lembrando que isso serviu de exemplo para outras categorias, né? E exemplo até para a cidadania. Você imagina se o cidadão tivesse essa capacidade de lutar tanto pelos seus direitos quanto que a gente teria uma cidade diferente. Porém, isso tudo é vida real. A Neide Rodrigues é a vida real. Toda a luta dela foi de vida real. E as pessoas hoje vivem na internet, no mundo do Instagram, às vezes distantes, querem que alguém faça por elas as coisas. E o resultado, você tem uma abstenção altíssima aí, que dezenas de milhares de pessoas não votam ou votam nulo.
né? E muita gente, às vezes, só acorda depois da eleição, aí não adianta nada. Não, aí não né? foi, né? A eleição sindical, ela ali no corpo a corpo, no voto a voto, conversando com um por um, né? Tudo é muito analisado, muito destrinchado, né? Não tem surpresa, né? Ganha Não. quem é o melhor, de certa forma. Na eleição para vereadores, muitas vezes a gente nem sabe quem está lá dentro. Né? Você perguntar na rua, fala 10 nomes dos 29... Não sabe nem quando vai ser eleição. Muitas pessoas não sabem que esse ano tem eleição. Você tem sentido muito essa diferença, às vezes, de até precisar ter que conscientizar o eleitor, as pessoas, os cidadãos, ainda até como pré-candidato, conversando sobre política, você perceber essa distância, né, que é ruim para a democracia e ruim para as pessoas também, né? Eu penso que as pessoas poderiam se interessar mais pela política, porque a política, se você não ocupa o espaço, outros que não gostam de política não ocupam, aqueles que gostam vão ocupar. E muitas vezes não serão os representantes do povo, né, da sociedade que a gente precisa. Que é super perigoso também, né? Que é muito perigoso, você colocar uma pessoa ali que não tem nenhum compromisso com a sua cidade, com o seu povo, com o seu público. Então, assim, eu procuro sempre conversar com as pessoas nesse sentido. E no sindicato, a minha experiência no sindicato sempre foi assim também. O bancário às vezes me diz, eu não gosto de sindicato, eu não preciso. E o meu papel sempre foi de orientar e dizer a importância que tem um sindicato. Principalmente com a reforma trabalhista, você pode ter uma negociação individualizada, se não fosse um sindicato forte, competente e unificado nacionalmente. Na sua categoria foi essencial. Sim. Né? Talvez se em outras categorias a pessoa tenha essa dúvida, para os bancários não tem como ver a vida do bancário do jeito que ela existe hoje se não tivesse a defesa sindical. Certamente seria muito mais desconfortável, muito mais problemática. E todas as conquistas que nós temos hoje na convenção coletiva, é importante que a gente sempre está trazendo isso para o trabalhador, principalmente os novos, quando entram no banco, porque ele entra achando que aquilo ali é o banco que está fornecendo porque é bonzinho, porque acha que ele merece, mas não é isso. É uma conquista dos trabalhadores. Nós sempre conquistamos, e cada renovação da convenção coletiva, você tem uma renovação se você mantém ou não. Então, por isso a nossa postura, a nossa posição é muito importante. E nós trabalhamos muito com consulta aos trabalhadores, o que é que eles querem, o que é que eles pensam, como é que a gente leva isso para a mesa de negociação. E eu acho que assim tem que ser com a sociedade, assim tem que ser com o povo também. Assim pode ser também num gabinete de vereança. Assim pode ser, você tem que consultar o seu povo, quem te elegeu, quem está ali. Você não pode virar as costas, não atender o telefone, não atender o público, fechar as portas, que eu acho que a diferença está aí. Quando você elege pessoas que não têm esse compromisso, você tem uma Câmara como está hoje, que você não tem, o público não tem acesso aos gabinetes. É muito difícil, é muito raro você ter. Então, assim, a gente precisa modernizar isso também. A gente precisa fazer com que as pessoas se conscientizem que ele é nosso patrão, né? Se ele colocou lá, ele pode cobrar, ele pode participar, ele pode estar a gente vê nisso até um vácuo de representatividade, né? Que dá um espaço grande para a antipolítica. Agora sim, vamos fazer uma viagem no tempo. 1983, quando você entra na vida, na profissão bancária, né? O centro de Campo Grande era cheio, não tinha shopping, né? E você tem um comércio pujante, geração de empregos, um desenvolvimento econômico muito forte, né? Numa cidade que mesmo conseguia ser assim, mesmo com o governo atrasando tanto salário, né? E o governo Pedro Ossian, o governo Marcelo Miranda atrasava demais o salário, meses e meses, as pessoas tinham que fazer empréstimo do próprio salário. Mas mesmo assim o comércio nunca sucumbia. Hoje, muitos anos depois, 40 anos depois, apesar do Reviva Centro, apesar do empréstimo que a gente fez, que a gente nem começou a pagar, vai começar a pagar ano que vem aí possivelmente, o grosso desse empréstimo, você tem um monte de loja fechando, não aguentando, comerciante quebrado, pendurado, sem linha de crédito para isso, e a geração de emprego cada vez mais escassas, né? E ficam procurando vilões assim que não são tão vilões assim, como o estacionamento, como a fachada, como a qualidade do produto, mas não é. Realmente, depois que os bancos digitalizaram, o comércio de Campo Grande sucumbiu bastante e aí não tem reforma que dê conta disso. Há como ressuscitar de alguma forma para a gente melhorar ali, lembrando que ali é um ponto importantíssimo histórico. E você conheceu bem, né? Você trabalhou no Bradesco, você viu aquilo ali que nem um formigueiro, né? Quando eu entrei no banco, o banco tinha aquela agência sendo do Bradesco, ela tinha mais de 300 funcionários, era muito, gente, era 10 mil trabalhadores bancários. E com o tempo ele vai realmente modernizando, vem a digitalização, vem hoje a informatização, que não tem como fugir disso, mas o que a gente precisa ter é um comércio realmente revigorado.
Hoje a gente percebe, a gente vai no centro, a gente fica triste, né, de ver tantas lojas fechadas, tanto comércio, que é a tentativa de reabertura e o fechamento logo após. Então, assim, acho que tem que ter uma política para esses comerciantes, para que eles realmente se sintam seguros numa capital como a nossa. E eu vejo que eles estão no desespero, está todo mundo muito no desespero. O que é que vai ser, como é que vai ser? Essa insegurança gera o desemprego, e o desemprego gera fechamento de postos de trabalho. Então a gente precisa estar discutindo isso, e nada melhor do que você discutir com um comerciante mesmo, aqueles que têm um comércio já há muito tempo aqui na capital e que está precisando de um socorro. Às vezes até a fala dele é o panorama geral, né? Você faz uma pesquisa que com uma pessoa, duas, você já tem o problema todo ali desenhado. E basta a atitude. Eu não quero mais saber da política. E é a política que vai fazer a diferença na vida de cada um e cada uma. Então nós precisamos fazer com que essas pessoas voltem a acreditar novamente que é possível. Quando a gente quer, a gente faz. Então assim, é assim que a gente fez quando recentemente nós tivemos na pandemia, que foi triste você ver tantos comércios fechando, tanto desemprego, e nós do sistema financeiro, dos trabalhadores que eu represento, nós não fechamos nem um dia. Os bancos não fecharam, tinha um atendimento todos os dias, porque a população precisava naquele momento do seu benefício, do seu pagamento, enfim, era o socorro que tinha que ser feito. E nós fizemos a diferença naquele momento. O sindicato assim como os enfermeiros e tantos outros, né? Porque estavam correndo risco, né? Nós éramos essencial, mas não era essencial para você receber a vacina. Então, se você, como é que você é essencial para o atendimento e você não tem a prioridade na vacinação? E nós fizemos carreata na cidade, nós unimos as forças com todos os sindicatos aqui do Estado, fomos atrás dos políticos, a Secretaria de Saúde do município, do Estado, prefeitura e tudo mais, e nós conseguimos. Então, assim, eu acho que é isso, essa vontade que precisa ser feita. Eu quero usar um pouco da minha experiência no sindicato, no movimento dos trabalhadores, para ajudar um pouco mais essa cidade a ter novamente a credibilidade, a ter a esperança, que é a esperança que nos move. Então, meu papel vai ser muito nesse sentido, da solidariedade, de trabalhar humano mesmo, que acho que é isso que a gente precisa, ser mais humano. Agora, 2024, ano eleitoral, todo o Brasil, mais 5.500 municípios, né? E a gente está num país polarizado, né? Direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, aí você tem o centro lutando uma sobrevivência, né? Porque vai ser praticamente esmagado pela polarização nesse ano, mas nesse momento o centro é onde domina a maior parte das prefeituras. O PSD, por exemplo, é o campeão de prefeituras no Brasil, né? Então você tem essa disputa política. No fundo, para o eleitor normal, eleição é convicção e aplicabilidade de ideias. Todas as ideias são boas até que se apliquem, sim, né? Sim. Independente de que lado venha, né? Nisso, o PT talvez ele possa entrar na brecha da cabeça do cidadão ou da cidadã aqui de Campo Grande. Vou citar Campo Grande porque eles não governaram Campo Grande ainda, o seu partido. Dado por quê? Foi dada a chance para todo mundo, né? Nos últimos 30 anos. E o PT não teve essa chance, bateu na trave em 96 e tinha lá um rol de ideias que foi até aplicado em nível estadual no governo, mas que ainda não teve essa chance em Campo Grande. Você acha que isso, no fundo, agora, nesse momento tão crítico para o Brasil, acaba sendo, de certa forma, uma vantagem, né? Porque você tem ali, só tirando do que foi o governo Zeca, na parte de cultura avançou bastante. Né? A parte de saúde, você começa aquela ideia da descentralização da saúde naquele momento, bem mais aplicável. Os restaurantes populares, que era uma proposta. Em 96 o Zeca falou em subprefeitura. A cidade cresceu. Se lá naquela época já era algo a se pensar, hoje talvez seja ainda mais. E principalmente aquele gelo que a gente fica sempre enxugando da miséria e do combate à pobreza, que infelizmente depois da pandemia piorou muito, né? Esse momento, naturalmente, pelo fato de você estar no PT, você também tem que falar de justiça social, né? De combate a essas coisas, porque não tem desenvolvimento que dê conta se a gente não der conta do mais vulnerável, né? Isso que eu acho que não pode fugir dessa pauta, né? E o Zeca é bancário, né? Isso que eu ia falar, por isso que eu citei ele. O Wander é bancário também, e a esposa do Wander também é bancária. Então, e saíram dos sindicatos bancários. E o Zeca foi o que quase chegou à prefeitura naquela disputa. Menos de 1.000 votos. Muito pouco voto de diferença. Eu acho que foi 400 e pouco, se eu não me engano. Então, assim, a gente teve quase ali, porque as propostas eram boas, as propostas eram muito dentro dessa questão social mesmo que a gente precisa. E naquele momento o PT apresentou como uma possibilidade, a solução
principalmente para os mais carentes. A gente vê hoje várias pessoas morando na rua, morador de rua, coisa que a gente não via há muito tempo. Que é o que a senhora falou, assim, mais que a popularidade dele, claro que ele é alguém que naquela época já tinha sido deputado estadual, ele tinha um campo eleitoral muito forte dele e tal, e o PT também vinha crescendo no Brasil cada vez mais. Mas foi a proposta e o plano de governo dele, para 96, que protagoniza ali, quase bater na trave naquela eleição, que acabou sendo, de certa forma, até uma vitória moral, porque muita gente questiona aquele resultado e tudo mais. Não foi a figura personalista dele, foi a ideia. Tanto que a ideia é tão forte que em 98 ele ganha. A eleição Sim. largando lá atrás, largando em último, como aconteceu com o Riedel agora, né? Então, os programas do PT vão ajudar muito. Nós temos uma candidata mulher, jovem, experiente, fazendo um excelente trabalho, e tem demonstrado isso. Por que veio? Porque vem. Então, ela é o nosso melhor nome hoje, a Camila Jara, consolidada dentro do PT. Existe a mesma sintonia do que era com ele em 96 hoje, entre o plano de governo e ela? Hoje a Camila... Começa a fazer o plano de governo Entendi. Agora, mas muito dentro do A estratégia espelha mais ou menos do que foi lá atrás. Sim, com certeza. Mas assim, começa agora a se fazer o plano de governo, logo vocês vão ter conhecimento, a população vai ter oportunidade de escolher. Eu tenho certeza que a Camila veio para ser realmente a nossa prefeita, que daria eu tenho certeza que mulher, com a sensibilidade que ela tem, com a experiência que a Camila demonstrou, com os jovens, o trabalho que ela tem feito hoje, a gente tem a certeza de que nós vamos estar no segundo turno, que a gente vai para o segundo turno, é certeza, né? Vários candidatos se colocando, apresentando suas propostas que vão estar, mas assim, muito confiante, porque a proposta do PT é a proposta de você mexer com essa questão social mesmo, né? Tudo isso que o Lula tem feito, esse projeto, principalmente para os jovens, para as pessoas mais carentes e para a população no geral, e a gente tem uma capital necessitada disso. A gente tem uma pessoa uma candidata que tem um pensamento e é do PT, que hoje o PT governa o nosso país, com certeza os recursos virão com muito mais facilidade para nós, os projetos são muito idênticos e a gente vai avançar com certeza. Eu estou muito otimista e estou colocando meu nome justamente para ajudar muito a Camila, porque é uma pessoa que eu admiro pela força, pela coragem. Ela já está na rua, já estamos fazendo um trabalho e a população, as pessoas estão esperançosas. A gente escuta muito isso, apesar de ainda terem dúvida se a eleição é esse ano ou vai ser o ano que vem, ou como é que é isso. Eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouquinho mais da política. E a vida dela está sendo decidida, né, nesse momento, né? Sim. Nesse ano. E eu acho que agora começa mesmo, né? Daqui para frente quando começar os programas mesmo de televisão, de rádio, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, falando um pouquinho, né, de como será nossas propostas. A construção de tudo isso. Começa a se conhecer quem são os pré-candidatos. E outra, assim, eu acho que você entra para a política partidária, diretamente concorrendo em uma pré-campanha, num momento legal, num momento diferente, né? Até porque há um tempinho atrás, o plano de governo era praticamente uma peça burocrática que se entregava por protocolo na Justiça Eleitoral. Ninguém discutia, ninguém via isso. Até nas propostas do programa eleitoral que passava na televisão, não citava tanta coisa que estava no programa de governo. Hoje, a pessoa pode baixar pela internet, na hora que for oficializada a candidatura, e saber comparar ali na casa dela, e cobrar. E hoje, os vereadores que forem mais espertos, inteligentes, estiverem já preparados para o mandato, eles também vão estudar junto. Então não é uma peça da majoritária, é uma peça de todos dali que estão representando uma ideia, né? Então se todo mundo souber falar sobre o plano da Camila, assim como nos outros partidos, alguém souber espelhar o plano de governo de quem tiver o representando a prefeito, faz uma diferença muito grande, porque a proposta é uma só, né? Sim, não é uma coisa isolada. E a Camila está muito aberta a isso mesmo. Nós tivemos uma reunião ontem à noite com ela, todos os pré-candidatos, para que nós pudéssemos também apresentar nossas ideias. Isso é muito legal, quando você pode apresentar inclusive sua ideia incluir, né? No programa de governo. Por isso que eu digo, não tem ainda, mas a gente está construindo, que é uma construção coletiva. Que se você parte do princípio que você sabe tudo e a gente não sabe tudo, então assim, eu fiquei muito feliz ontem quando a Camila coloca isso para todos nós. Vamos discutir, vamos juntos somar o que você tem de proposta que de repente eu não conheço e a gente pode construir junto esse programa de governo. Levando até o que foi a experiência no mundo bancário, as soluções elas são sempre complexas, né? Você enfrentou problemas bem complexos e difíceis, né? Enfrentou bem e continua enfrentando, né?
No caso de uma cidade também é assim, né? Pega assim, vamos pegar um exemplo, transporte coletivo. Imagina ali você futuramente como vereadora para lidar com essa questão do transporte coletivo. Meu Deus, é um troço, você não dorme. Porque a rejeição é alta, o serviço é ruim, o usuário está insatisfeito. No fundo é bem que trocar o pneu do caminhão com ele andando, né? E aí é só uma das coisas que a gente está citando. Fora a saúde, fora a educação, fora a questão que a gente falou da assistência social, né? Todos os problemas, eles são complexos, precisam ser debatidos. O trânsito, né? O trânsito de Campo Grande é muito, muito complicado, as ruas estão com muito buraco, então todos os dias a gente vê pessoas perdendo um pneu, não é barato, um pneu para quem ganha um salário mínimo vai comprar um pneu, como um pneu por mês ou por 15 dias. Amortecedor assim, do carro. Toda pois é, e a gente está 10 anos discutindo isso já, né? Desde 2012 essa história dos buracos aí. Aí a gente aí eu sou muito observadora. Quando eu estou andando na rua no trânsito, eu sou muito calma, muito tranquila, mas a gente percebe que tem muita gente muito nervoso no trânsito, nervoso por N situações. E assim, isso a gente tem que ter um cuidado, porque isso causa acidente. A gente vê muito acidente em Campo Grande por conta disso. Tem que ter uma educação de trânsito, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar também, educação de trânsito, porque isso é saúde, isso gera saúde para nós. E daí entra aquela questão de, chegando a 1 milhão de habitantes, até descentralizar um pouquinho esse poder, né? Porque essa história de que só com o vereador vai descentralizar, não dá, né? Você tem regiões de Campo Grande, fora do centro, que elas são mal sinalizadas no trânsito, estão muito carentes, e ficam repetindo aqueles problemas ano a ano, né? Sem contar a situação, às vezes, até do asfalto, que está no papel, mas não está na realidade. E aí, troca vereador, que às vezes sempre acaba trocando vereador, troca prefeito e tudo mais, mas não dá para entender. O cara, ele fica vendo a tragédia na frente da casa dele, né? E aí, se ele for reclamar, vamos falar para ele que ele tem sim asfalto, mas ele não está vendo. Mas isso, eu sou pré-candidata e nem tenho uma divulgação ainda da minha pré-candidatura. É a primeira vez que eu estou falando aqui sobre essa... Lembrando que no PT é difícil, é selecionado o negócio. Muita gente, de repente, às vezes nem se torna candidato. A convenção é uma disputa muito grande e aqueles que entrarem, eles estão com uma confiança muito grande do partido, porque é muita gente querendo, né? Não é o partido que ele fecha chapa rápido e fácil, né? E aí as pessoas também começam a procurar já para falar dessas demandas todas. Então é legal quando você começa a observar que as pessoas precisam, é o mínimo, é o asfalto, como você disse, na frente da cadeira, que já consta como um asfalto concluído e não tem nada. É um quebra-mola, né? Ou posto de saúde, às vezes. É um posto de iluminação, é um ponto de ônibus que não existe mais. Então são coisas, são N coisas que você tem que dar uma atenção especial. Pequenas coisas que você se torna grande. Então a gente precisa ter uma atenção para isso. E eu já estou recebendo essa demanda todos os dias. Inclusive, próxima da sua casa ali, você já está sendo vista ali como uma futura representante. Sim, e tal. Isso é bom também. Né? E eu acho que é o mais interessante também, as mulheres elas estão vendo também a chance de virar um pouquinho o jogo. Né? Porque a melhor reforma eleitoral é a feita pelo eleitor. Se deixar para o Congresso fazer, vão ficar sempre enrolando, fazendo mini reformas. Agora, de 2 em 2 anos, dá para trocar tudo e melhorar a coisa, né? Por exemplo, inclusive até para equiparar um pouquinho com as mulheres, trazer pautas novas, né? Como é que a pauta de mulher é discutida por homens, né? Pois a gente precisa isso mulher discutir nossas isso que eu ia falar, tá errado. Como é que faz isso? Recentemente a gente viu numa capital importante do país que a comissão de mulheres para tratar o Dia das Mulheres era feita por homens, porque não tinha mulheres. Então, a gente precisa se colocar. E é um dos motivos que eu estou me colocando. Não é fácil, o desafio é grande. É você abrir mão da tua família, do teu trabalho. Você representa os bancários há bastante tempo, mas assim, entendo também que eu posso contribuir muito com a minha cidade. Eu estou aqui, eu nasci em Ponta Porã, mas eu vim para cá com 2 anos, já faz bastante tempo. Já é uma cidadã Campo Grandense. Então eu já estou aqui há bastante tempo, já conheço bem e eu acho que eu posso contribuir muito. Dentro desse projeto, né, que você está conversando ali, andando para muitos lugares, inclusive até saindo do seu meio, né? Porque o grande desafio é esse, né? Você está ali numa rotina como presidente de uma categoria e tudo mais, e aí você sai dessa rotina e vai andando pela cidade, vendo outras situações ali. O que mais te surpreendeu, às vezes como um pedido ou como uma reclamação, que naturalmente não chegaria até você se você não fosse vista como uma pré-candidata? Em algum bairro, algum absurdo, alguma coisa. Porque, assim, sempre tem aquele problema que é emblemático, né? Que você fala assim, puxa vida, eu vou ter que levar isso lá para dentro para resolver.
que muitas vezes assim é uma coisa que a gente nem imagina, né? Às vezes um buraco que você nem imaginava que existia, né? Às vezes uma situação de defasagem, de abandono total, porque o que eu tenho visto muitas vezes é, de certa forma, o poder público desistir de determinadas áreas, né? E aí é assustador, quando você vê assim, você pensa, puxa, mas como que desistiu dessa praça, como desistiu dessa questão, ou desse tema em si, né? E aí é muito complicado entender que há um ponto cego, apesar de ter 29 vereadores, lembrando que um mandato de vereador custa muito caro, né? Não dá para a gente pagar para ver, né? É melhor pagar, às vezes, pagar para ver, apostar em quem tenha um mínimo de experiência e condição de exercer bem aquilo ali, né? Acho que essa é a grande questão, das pessoas terem essa conscientização. Para não ter surpresa depois. Porque né? É o seu dinheiro que está indo para o ralo, né? Você está pagando um vereador para não fazer nada. Ele tem que cobrar. O que me chamou muito a atenção numa das visitas que eu fiz num bairro foi de tomar conhecimento que muitas mulheres naquela região acordam muito cedo, quando está escuro ainda, para ir para o seu serviço, e elas são muitas vezes atacadas na rua pela falta de iluminação, pela falta de segurança. E muito tempo, durante esse problema persistindo por muito Persiste há tempo. muito tempo, ruas sem asfalto, com muitos buracos. Então, assim, isso me chamou muita atenção, porque realmente muitas mulheres são chefes de família, elas precisam trabalhar. E como é que ela sai com essa insegurança já da sua casa para você ir até um ponto de ônibus que seja e andar, às vezes, muito mais, uma distância muito grande, correndo risco. Então, assim, essa foi uma das questões que me chamou muita atenção e que a gente tem que olhar com muito carinho para essa questão da segurança e iluminação pública também, porque se você tem segurança, se você tem iluminação naquele bairro, naquela região... Uma coisa interfere na outra, né? Que ela já você cuida da iluminação, tempo, você já ajuda na segurança. sim, já, né? E que você já tem muitas solicitações, já fazem pedido há muito tempo, que não são atendidas. Então, assim, eu acho que assim, é um olhar que a gente tem que ter. Tem que conhecer mesmo a cidade, você tem que rodar para você saber. Muitas crianças que estudam e às vezes elas não têm como voltar para casa porque elas precisam do pai chegar até aquela escola, e para ele chegar até aquela escola só de barco às vezes, porque não consegue chegar, porque é muita lama, é muito buraco. Então, assim, essa questão a gente precisa. Que é aquela Campo Grande que muita gente nem sabe que existe, né? Às vezes quem está, às vezes, numa situação melhor, não faz ideia de quanto é uma cidade desigual ainda, em muitos pontos, né? É desigual a ponto de não ter acesso à educação, de você ter um bolsão de pobreza. Eu tenho um Haiti, a gente tem vários Haitis aqui em Campo Grande, citando alguns dos exemplos, você pega aquela região do Dom Antônio, né? Não vai para frente nunca, não desenvolve, e você tem a área industrial ali próxima, mas falta um projeto de desenvolvimento para aquela região. E se não tiver a sensibilidade de uma política mais humana, mais progressista talvez, para aquela situação, não vai mudar da noite para o dia, né? E tem crianças especiais nas escolas que precisam de um atendimento especial também, e muitas vezes não é liberado pela prefeitura mais um profissional para cuidar daquela situação. E esse é um outro problema que a gente enfrenta também. Então, assim, no teu caso, você acaba sendo ímã para muito pedido e reclamação de mães, né? De mães. Isso que é legal também. De mães, né? De mulheres. Então, eu acho que é essa carência que existe hoje, é que elas veem em mim uma possibilidade de um acesso mais Falam fácil. tanto em política para a família, não tem política para a família se você não pensar na mãe, né? Não tem, ela é o centro da coisa ali, né? Falta pensar um pouquinho, principalmente aquela família onde não tem o pai, né? Vamos botar quantas mães solo tem em Campo Grande, né? Como que é a vida da mãe solo aqui em Campo Grande? E aí é muito legal, sabe? A gente ter isso e as pessoas falam assim, eu vou poder contar com você, né? Já me veio como uma eleita, então assim... De trazer esperança. De trazer né? esperança para elas, de ter um atendimento que precisam, que já recorreram a tantas pessoas e que não foram atendidas. E eu quero ter esse olhar para essas pessoas. Ou seja, dá para a gente imaginar futuramente, caso aconteça, uma Neide muito mais da rua, do gabinete na rua, do que do ar-condicionado ali, da tribuna e tudo mais, né? Porque para 4 anos vai ser pouco, né? De certa forma, para tanta coisa que você pode fazer, né? Lembrando que você traz toda essa energia, toda essa condição que você teve no sindicato, né? E na cidade, o que acontece? Principalmente na hora que começar a dar certo as coisas, os outros lugares da cidade vão querer saber também, vão te acionar bastante. O que não é problema também, né? Você acha que esse foi o grande segredo seu na política? Energia, vitalidade? Quando eu comecei, quando eu resolvi que eu fui convidada para ir para o sindicato... Quando você foi, na época, os homens eram hegemônicos na sua categoria. Depois ficou meio que no meio a meio.
Então, ser líder de uma categoria onde os homens eram hegemônicos também mostrou uma capacidade diferente de articulação sua. Né? Quando eu fui sem saber o que era política. Eu fui convidada porque era uma disputa, inclusive com o grupo do Zeca, naquele momento. Eram 2 grupos muito fortes. O sindicato tem a tradição de ter disputas, sindicatos bancários. E eu fui convidada porque eu conhecia muitos bancários, porque eu fazia a região toda. Eu era no departamento de comunicação e eu fazia visita em todo o estado. Então, assim, me pensaram que precisava de uma pessoa, uma mulher, que essa mulher era a minha pessoa. Então, tá bom, vamos lá. E aí eu fui, mas eu fui achando que ia falar, não, é tranquilo, não, nem vai ter disputa. E aí teve. Então, quando tem disputa, eu falei, é minha vida, porque eu sou muito comprometida com aquilo que eu faço. E aí, no meu intervalo de almoço, eu vestia a camisa da chapa, eu ia fazer visita para os colegas para pedir o voto. E voltava a tirar, porque eu tinha que trabalhar normalmente, porque o banco não me liberava para fazer a campanha. Mas eu sabia que era um tudo ou nada, ou eu ganhava ou eu estava na rua, porque o banco, a rede privada não perdoa, né? Então, assim, a partir daquele momento quando eu fui, cheguei no sindicato e fui liberada e era só homens. E várias vezes eu ia pro banheiro chorar, porque eu falava assim, nossa, mas não é possível que eu vim para um lugar assim, onde a gente não tem um respeito, onde não tem a liberdade de falar aquilo que eu penso. Era numa época muito difícil. Hoje em dia a gente tem outros caminhos, né? Assédio sexual, assédio moral, hoje a gente sabe como é que é. Ainda é muito difícil, mas naquela época acho que era muito mais, né? Então eu fui vencendo barreiras, porque eu não fui, eles acharam que eu ia para o sindicato para ficar lá sentada, quietinha no meu canto e não ter espaço político. E eu não fui essa pessoa. Eu comecei a ocupar os espaços. No segundo mandato eu já estava, eu fui como conselho fiscal, no segundo mandato eu já estava na Secretaria-Geral, que é o segundo maior cargo do sindicato. E aí eu comecei a ter muitos problemas com eles por conta disso, com os grupos, porque eu me posicionava, eu fazia as defesas internamente nas discussões e muito em relação à saúde e às mulheres. Então eu criei a Secretaria da Mulher, o Departamento de Mulheres, criei o Jornal da Mulher Bancária, o Departamento de Saúde, e a gente foi vendo o tanto que isso era essencial. Então eu fui me posicionando e eu fui tendo problemas internos. Eu fui disputando a eleição e eu fui ganhando. Todos do lado que eu estava, geralmente a gente tinha um grupo de pessoas que queriam realmente trabalhar. E nós fomos conseguindo, por quê? Porque a categoria entendia que aquele grupo trabalhava. Porque se você espera para fazer as coisas no último ano, você não vai ser reconhecido. Então, eu pensava que a gente tinha 4 anos de mandato, na época era 3 anos trabalhando mesmo duro. Então, lembrando que do outro lado vinha uma corrente de mudanças e transformações muito rápida, né? Muito. Você pega ali o sistema, ele estava mudando totalmente, né? E aí nós começamos a fazer um excelente trabalho e eu fui ocupando meus espaços e eu fui percebendo que a gente precisava de mais mulheres. E aí agora, no segundo mandato de presidente, cheguei à presidência, uma disputa também, uma disputa muito acirrada, e agora no segundo mandato meu já não teve disputa, foi uma chapa única, que é uma coisa rara de acontecer, com 98% de aprovação. Mas então, é um trabalho credenciado, né? E a gente trouxe mais mulheres. Hoje nós estamos 4 mulheres na executiva do sindicato, ocupando não só ocupando espaço, mas ocupando espaço de poder mesmo. E a gente quer trazer muito mais, porque você tem que, não que a gente queira ocupar todos os espaços, mas é preciso que tenha esse peso, né? Homens e mulheres, para a gente até construir. Porque cada um pode acrescentar de alguma forma, né? Porque não pode ter só um lado, sim, né? Como foi durante muito tempo, né? E se deixar, acaba sendo ainda, né? Porque é assim no municipal, é assim na estadual, é assim em Brasília, então tá tudo errado, né? Agora, se a gente conseguir, através de mudanças que são pequenas, mas são somadas ali, você pode mudar esse jogo, né? Pode trazer, talvez, assim, esse efeito de resultado que você conseguiu lá, né? 98% de aprovação é muita coisa. É até melhor que não seja 100, né? Você sempre tem que ser alguém com um pouquinho contrário. Obrigado. Obrigada. Um grande prazer. Parabéns aí por esse desafio. Normalmente alguém, com toda a história que você teve, toda a jornada, você entraria numa zona de conforto, não precisa provar mais nada para ninguém. Mesmo assim, você está indo numa pré-candidatura a vereadora, mostrando que as mulheres elas precisam estar na Câmara Municipal, até para a gente ter a sociedade bem representada, né? E se estiverem, naturalmente, trazem muita diferença. Isso só depende né? Só depende do nosso pessoal. Só depende do voto feminino. Trabalho né? A gente tem, experiência tem, então só conta com o apoio de toda a população. E acompanha o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.